Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com a nossa terceira aula sobre direito processual penal. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo comigo? Então vamos direto ao assunto. Maravilha! No episódio anterior, nós falamos sobre o quê? Sobre os impedimentos, falamos sobre a suspeição, falamos sobre a intimação, sobre a citação, e agora a gente já continua, né, sobre os procedimentos, que será o quê? Comum, especial, sumário, sumaríssimo, ordinário. Então, a nossa missão agora é explorar estes detalhes, tá bom? Daqui a pouco a gente pega o resuminho aqui, ó, para falar dessa parte aí, ok? Então agora sim, galera, agora tá aí sobre os procedimentos. Vamos então desmembrá-los, vamos entendê-los, ok? Gente, procedimento ele será o quê? Comum ou especial? No comum, a gente tem um procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Isso aqui cai na prova, tá? Parece simples, mas cai na prova. O que a gente tem que entender aqui? Que a pena, essa aqui, ó, né? A pena no procedimento comum, ordinário, a pena não se é mais que 4 anos. Aqueles processos em que a pena combinada é mais que 4 anos. No sumário, menor que 4 anos, a gente fala de 2 a 4 anos também. Por quê? Porque tem os crimes de menor potencial, que a pena é até 2 anos aqui, ó. Sumaríssimo, né? Aquelas penas de menor potencial ofensivo. A regra geral, seguir o procedimento comum, mas tem esses aqui, que é o sumário, sumaríssimo e o ordinário, ok? E aí a gente vai também partir para outra parte aqui, andando aí, sobre a questão das testemunhas. Essa daqui é uma dica que eu peguei aí na internet, não é minha, e o crédito vai para quem a fez, tá? Ó, ordinário. Quantas testemunhas, gente? Ordinário. Coloca na sua cabeça, fecha os olhos e agora olha pro ordinário. 8, não tem esses dois O aqui, ó? Pega um O, né? Pega um O, não tem dois O, ó? Ordinário. Pega um O e coloca o outro O aonde? Aqui em cima, ó. Ordinário, né? Sumário, quantas testemunhas? Não tem só um S, né? Um S de 5 testemunhas. E o sumaríssimo tem quantos S? 3 testemunhas. 853, ok? Não é? Isso aqui são as dicas que a gente vai trabalhando depois mais para frente aí, no decorrer, que a gente vai lendo a lei e vai entendendo, ok? Continuando aqui. Em todas as instâncias, a prioridade é aqueles crimes que são hediondos ou de violência contra a mulher, eles têm prioridade. Já está no resuminho aqui, né? Em todas as instâncias, crime hediondo, violência contra a mulher, tem prioridade, tá? Vamos lá. Denúncia queixa é rejeitada quando? Quando picaju. Picaju, denúncia queixa é rejeitada quando tiver o picaju. O que é esse picaju? É P2 mais condex, quando a petição tiver inepta ou não tiver justa causa. Vamos lá. Aqui, ó, denúncia queixa rejeitada, inépcia P2 mais condex, né? For manifestamente inepta a denúncia, né, faltar o pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. E aí eu já vou um pouquinho mais para frente, que é o artigo 397, que fala o quê? Da absolvição sumária, né? A absolvição sumária é ceci,
Então, denúncia queixa é picaju e absolvição sumária é CC. O que é? Culpabilidade do agente não tem culpabilidade, né? Extinta a punibilidade, não constitui mais crime aquilo ali, olha. Né? E também a punibilidade extinguiu, prescreveu, né? Não constitui crime. E a ilicitude do ato, né? E aí, se você fez uma denúncia, né? Picaju, que aí caiu esses detalhes aqui, que é o que? Manifestamente inepta. A denúncia imediatamente ela já é rejeitada. E cabe qual recurso aqui, gente? Está pequenininho, mas ele existe. É o recurso, né? Cabe recurso em sentido estrito, ok? Qual que é a ordem da audiência? O ofendido, as testemunhas de defesa, acusação, defesa nessa ordem. Pode acontecer esclarecimentos peritos, acariações, reconhecimentos de pessoas e coisas. Em seguida, por último, é o acusado, né? Primeiro o ofendido e, por último, o acusado. Dá um print na tela que a gente vai continuar, ok? O procedimento será comum, especial, o procedimento será ordinário, sumário e sumaríssimo. A gente fez no resumo, né? Ordinário, quando tiver o quê? Pena máxima superior a 4 anos, ao reloginho lá. Né? Sumário, quando a pena máxima combinada é inferior a 4 anos, né? Que é o sumário. E o sumaríssimo na forma da lei, a lei ali de menor potencial ofensivo, a gente vai estudar também. Aplique-se a todos os processos, procedimento comum, é a regra. Então, qual que é a regra? No mínimo, procedimento comum aí. Aí depois verifica se é ordinário, se é sumário, e aí faz por esse meio aí. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas no artigo 406. As disposições do artigo 395 a 398 aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau. Olha lá, aplica-se subsidiariamente os procedimentos especial, sumário e sumarista às disposições do procedimento ordinário. Então, pode ter aí os processos que apurem a prática de crime hediondo aí, ó, contra a mulher, né, terão prioridade em todas as instâncias, tá na colinha também. Vamos lá, a denúncia ou queixa será rejeitada quando? Quando o quê? Quando picaju, né? Então, decora aí, a denúncia ou queixa será rejeitada quando picaju, o que é? P2 mais condex, pressuposto processual, mais o quê? Condição ou condição para o exercício da ação. Inepta, quando ela for manifestamente inepta, ou faltar justa causa, picaju, né? Continuamos aqui, ó, de novo, picaju. A denúncia ou queixa é rejeitada quando tiver o quê? Picaju, P2, pressuposto processual, né? Condex, condição para o exercício, manifestamente e o quê? Inepta, né, gente? E justa causa, de trás para frente aqui é o quê? Justa causa, ok? Inepta, P2 mais condex, justa causa. A absolvição sumária já vai absolver quando não tiver a culpabilidade do agente, extinta a punibilidade, não constitui crime ou ilicitude do auto. Então, culpabilidade do agente, CCI. Extinta a punibilidade, CCI. Não constitui crime. CCI. Ilicitude do ato, CCI. Vamos lá, nos procedimentos ordinário, sumário, oferecida a denúncia ou queixa, se o juiz não a rejeitar, recebê-la-á e ordenará a citação do que? Do acusado para responder à acusação, por escrito no prazo de 10 dias, ordinário sumário. Oferecida a denúncia ou queixa, se ele não a rejeitar de imediato, então ele não rejeitar o quê? A denúncia ou queixa de imediato, é pelo caso do quê? Pelo caso do picaju, ele vai fazer o quê? Ele vai ordenar, né, a citação do acusado pelo prazo de 10 dias. Se não rolar o picaju de imediato, vai ter o quê? 10 dias para responder, conforme o resuminho. Nós vamos acertar bonitinho, ok? Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, se o juiz não a rejeitar de imediato, né, liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias, ok? No caso da citação por edital, lembra? O prazo para a defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado. Citação por edital. Não encontrou o acusado? Faz a citação por edital, ok? Na proposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que tem de interesse à sua defesa, oferecer documentos, justificações, e aí vai. Tudo que é interessante para ele aí, para a defesa, ele pode colocar lá.
A exceção será processada em apartado. Vamos lá. Não apresentada a resposta no prazo legal ou se o acusado citado não constituir o defensor, o juiz nomeará o defensor, concedendo-lhe a vista dos autos pelo prazo de 10 dias. Porque se ele não recusou liminarmente imediato, ele vai citar o edital, citar o acusado, 10 dias para responder. Esses 10 dias, mesmo que ele não compareceu, que é esse aqui, ó, não apresentada a resposta, ele recebeu a citação, mas não apresentou a resposta. E aí, nomeia o defensor e dá o mesmo prazo para ele, a partir do quê? A partir da nomeação, né, gente? Vamos lá, após o cumprimento de disposto no artigo 396A, que é esse aqui, que ele faz tudo, junta toda a documentação, fala tudo, o juiz deverá absolver sumeramente o acusado quando aconteceu o quê? A existência de manifesta causa de excludente da ilicitude do ato. Né? A existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Inimputabilidade é aquela pessoa que, às vezes, doente mental, por exemplo, cometeu o crime, mas aí no caso de inimputabilidade, ele vai ser outro tratamento, tá? E o fato narrado, evidentemente, não constitui crime, ou extinta a punibilidade, e eu volto para cá novamente, porque, gente, porque é preciso, tá? Cadê aqui, ó? Isso aqui é preciso você decorar, você entender que denúncia ou queixa rejeitada é Picaju, que passou pela parte de Picaju, o juiz recebeu a denúncia ou queixa, 10 dias para responder. Se fez a citação e não respondeu e não falou nada, nomeia o defensor, também concede o quê? 10 dias para ele. A absolvição sumária, depois o quê? Verificou que não tem culpabilidade do agente, extinta a punibilidade, faz a absolvição sumária, ok? Que é onde a gente está, ok? Na instrução do processo serão inquiridas um máximo de 8 testemunhas de acusação e 8 de defesa, né? E aí tá falando o quê? Do processo o quê? Ordinário, né? No sumário, a gente tá falando de quantos? 5. E no sumaríssimo, 3 testemunhas. Nesse número não se compreendem as que prestam compromisso e as referidas. Lá, recebendo a denúncia ou queixa, o juiz designará a hora da audiência, ordenando a intimação do acusado, do defensor e do MP, Ministério Público, se for o caso, do querelante e do assistente. O acusado preso será requisitado a comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, que é o quê? É o princípio da identidade física da juiz. O juiz que presidiu a instrução é aquele que vai finalizar o processo também com a sentença. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo de 60 dias. Então a gente tem outro prazo aqui, ó, tudo prazo, tá, gente? Ficar muito atento. Proceder-se à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas roladas pela acusação e pela defesa, nessa ordem, ressalvado o disposto no artigo 222, bem como os esclarecimentos dos peritos, as cariações e o reconhecimento das pessoas e coisas, interrogante seguida, por último, o acusado. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Os esclarecimentos peritos dependerão do prévio requerimento, tá? Perito chega lá, não, eu quero falar. Lá não, prévio requerimento. Na audiência de instrução e julgamento, em especial, nas que apurem crime contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pelo quê? Integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, tá, gente? Cabendo ao juiz garantir o cumprimento desse artigo. Aqui pode cair na prova. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos de apuração nos autos, vedado o quê? Então, a gente está falando aqui crimes contra a dignidade sexual, é vedado o quê? Manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto da apuração dos autos. Está falando demais, está falando besteira, né? Então, fica atento aí. A utilização de linguagem, informações ou de material que ofendem a dignidade da vítima, ok?
Diligências finais. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante, o assistente e a seguir o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurada na instrução. Ok? Lembra das testemunhas, gente? Na instrução poderão ser inscritas 8 testemunhas roladas pela acusação e 8 pela defesa. 8 é o quê? Ordinário. Olha para cá. Fecha os olhos. Decora de novo. Sumário. Só tem um S de 5. Sumaríssimo. 2S. Pegou? Né? Ordem da audiência, tá? Escrevi errado aqui, mas tá bom. Todo mundo tá entendendo. Ofendido, testemunha e, por último, o acusado. Ok? Não havendo requerimento de diligência ou se indeferido, serão oferecidas alegações finais. Por quanto? Por 20 minutos, e respectivamente pela acusação e pela defesa, prorrogável por mais 10. Então, 20 mais 10, a gente está falando ali, ó, já presencialmente está proferindo o juiz a seguir a sentença, tá? Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Isso cai demais na prova, tá, gente? O assistente, o Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos o quê? 10 minutos. Esse momentinho aqui é bom fazer um resuminho só disso e eu vou fazer, já eu falo, tá? O juiz poderá, considerada a complexidade do caso, o número de acusados, considerar as partes, o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Ordenado diligência é considerado imprescindível de ofício a requerimento da parte, a audiência será concluída sem alegações finais. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo de 5 dias suas alegações finais por memorial. E no prazo de 10 dias o juiz proferirá sua sentença. Decorrido que em audiência será lavrado o termo no livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Ok? Sempre que possível, registro de depoimentos do investigado e indiciado, ofendido e testemunha será feito por meio de recursos de gravação magnética, estenótipa, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter a maior fidelidade das informações. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhada às partes cópia do registro. E aí vai. Vamos treinar? Essa parte do Código Penal é muita repetição, tem muitos detalhes, tem prazos, mas a gente vai conseguir montar isso aqui de forma que a gente entenda, gente. E principal, responda essas questões aqui. Bom? Ó, vamos lá. A respeito do procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, é correto afirmar que, em ambos os procedimentos, alegações finais serão orais, apresentadas em audiência, admitindo-se memoriais por escrito no prazo de 10 dias. Aqui já está errado e misturou tudo. Em ambos os procedimentos, em regra, as alegações finais serão por escrito. Não, em regras, as alegações serão orais. Né? E a exceção é por escrito, sendo facultada a apresentação oral. Não, realmente está errado. No procedimento ordinário, admitem-se alegações finais por escrito no prazo de 5 dias e sumário no prazo de 3 dias. Está viajando aqui. No procedimento ordinário, as alegações finais serão por escrito. Não, a regra é oral. Nos procedimentos ordinários, admitem-se as alegações finais por escrito quando há elevado número de acusados. Né? Regra inaplicável ao procedimento sumário. Então, está falando para você entender aqui o ordinário e o sumário. A gente tem o gabarito, gente, ó. Essa daqui, ó. Onde é que está isso aqui, ó? No ordinário, posso converter em escrita. Já no sumário, não há essa regra. No sumaríssimo também nem se fala, porque é rápido as coisas. Tá bom, gente? É nessa vibe que a gente vai continuando. Valeu, gente? Muito obrigado por tudo. Até daqui a pouco!